Olá, Gilberto Pereira Dias é o funcionário mais antigo da Câmara Municipal de Araçatuba. Ingressou na casa aos 12 anos de idade como mirim e desde 1992 dirige o Departamento Legislativo. No programa Identidade Pública de hoje, é ele quem nos conta a sua história. Seja bem-vindo, Gilberto. Sim. Gilberto, tudo começou em 4 de novembro de 1961. No bairro rural da Jangadinha, nascia o menino Gilberto, filho de Alice Moura e Manuel Pereira Dias. Foi no campo, Gilberto, que você passou toda a sua infância? A grande maioria da minha vida, lógico, vida na cidade, mas o meu início foi na fazenda, uma vida bastante simples, onde meus pais eram agricultores, plantavam café, amendoim, algodão, não é? E nós morávamos na Fazenda Jangada, depois fomos para a Fazenda Boa Esperança, e são locais bastante conhecidos, né? Não só em Araçatuba, mas toda a região. Eu fiquei lá até os 8 anos, onde fiz o primeiro ano no antigo grupo escolar, né? Na escola da Fazenda Boa Esperança, onde os professores a professora era da família Parisotto, também que é bastante conhecido na cidade de Araçatuba. Passado os 8 anos, nós viemos para mais próximo da cidade, mais precisamente onde está o bairro hoje, o bairro Vilela. Naquela área, onde está o bairro Vilela hoje. Meu pai plantava ali, mesma coisa, amendoim, algodão, feijão. Ele veio mais próximo da cidade, mas continuou com trabalhos rurais. Exatamente. E também aí deu oportunidade para nós, para os filhos, a estudar. Você vinha de lá da chácara bem mais próximo da cidade. Então, eu e meus irmãos podemos já estudar na cidade. Como é que era a rotina naquela época? Você e os seus irmãos ajudavam os pais nos trabalhos rurais, estudavam, conciliavam o estudo com o trabalho? Como que era, Gilberto? Sim, a gente... foi um período bastante difícil, porque a gente vinha de bicicleta da chácara até a cidade para estudar. E durante o dia a gente trabalhava na lavoura mesmo, na plantação do meu pai mesmo. A gente colhia e vendia na antiga Sambra, algumas frutas a gente vendia no comércio da cidade, a gente vinha com um carrinho, com um cavalo, né? Era assim, a vida era difícil, mas era gostoso, né? Foi ali onde tudo, a nossa vida começou de verdade, né? E até a vida profissional que foi nascendo aí através das escolas, do estudo, né? Você já disse que quando tinha 8 anos passou a morar na cidade, na zona urbana. Seu pai tomou essa decisão por quê? Exatamente para propiciar melhores condições de estudo aos filhos? Foi esse o motivo principal ou não? Ele teve oportunidades também? Foi mais para nos ajudar, né? Porque você veja bem, lá na Fazenda Boa Esperança, na Jangada, você tinha apenas a escola do primeiro, que era o grupo escolar antigo, primeira a quarta série só, você não tinha o ginásio, você não tinha. Aí parava de estudar. Então, a grande maioria das pessoas que moravam naquele trecho, que são 40 quilômetros da cidade, você não tinha acesso fácil à cidade. Então, os filhos acabavam não estudando. E já aqui próximo da cidade, meus irmãos, meu irmão e minha irmã, que são mais velhos, passaram a estudar aqui no Santana mesmo, né? Vinha pela Rodofico, era a estrada boiadeira antiga, então eles vinham para essa estrada. E eu, logo na sequência, que eu sou o terceiro da filhinha, né? da filha dos filhos. E todos tiveram a oportunidade de estudar, são profissionais hoje. E aqui em Araçatuba você estudou nas escolas estaduais Francisca de Arruda Fernandes, o Genésio de Assis e o Joaquim Dibo. Como era o comportamento do aluno Gilberto em sala de aula? Um aluno sempre aplicado, um aluno bagunceiro, como era, Gilberto? Eu sou bem inverso dos meus irmãos. Meus irmãos são bastante estudiosos. Eu sempre fui muito preguiçoso, essa é a verdade. Na escola,
Mas eu estudei dentro do que meu pai pôde me oferecer, né? Não era muito, mas me ofereceu um pouco. Eu estudei. Meus irmãos foram um pouco além, que são mais aplicados do que eu. Mas a gente vivemos uma vida assim bastante difícil. Né? A gente não tinha, eu me lembro que nós não tínhamos, às vezes, dinheiro para comprar os livros do que a escola pedia. Eu tinha uma tia falecida que ela me ajudava bastante nessa parte. E às vezes você chegava a desanimar, falava, vou desistir, vou parar tal. Porque você já vem com aquela ideia do sítio lá, que o pessoal não estudava, né? E você parece que cria, fica da cabeça isso. Um comodismo, né? E você já não tinha assim, recurso. Você comprar livros, você tem uma roupa legal para ir para a escola. Tudo colaborava para desistir mesmo, para desistir, né? então, Para desistir, era um impulso. Vocês lutaram contra. Olha, você veja bem, eu me lembro meu irmão, ele fez aquela antigamente você terminava o ginásio, você tinha, se eu não me engano, acho que era admissão, era um curso que tinha entre o ginásio e o colegial. Uma provinha, uma preparação. Exato. Né? E ali eu falei, não, eu não vou fazer isso, não vou. E ainda bem que a hora que cheguei da 7ª, 8ª série ali, que lá acabou. Ainda bem, aí você não teve mais desculpa. E esportes, Gilberto? Você gostava de praticar esportes, principalmente futebol? Olha, eu joguei, por incrível que pareça, no Araçatuba, na época o técnico era o Magoga, tinha 15 anos, 16 anos. Eu joguei no time juvenil do AIA, eles me levaram da Polícia Mirim. Era eu, Dicão, Fumaça, aquela turma, até depois foram Corinthians. E eu fiquei aqui no AIA. Eu deixei a vida esportiva, no esporte, porque para mim jogar no AIA, eu tinha que sair da Câmara. Na época eu era boy aqui, eu tinha que sair daqui. Eu me lembro que meu pai não deixou. Falou, não, você não vai jogar bola, você vai trabalhar. Então foi uma decisão difícil, né? E para mim, eu fiquei muito decepcionado, eu gostava muito de jogar bola, eu adorava. Eu tinha que sair daqui da Câmara, às 2h da tarde, para poder treinar no estádio municipal. Né? E isso, acho que pouca gente sabe disso. Mas eu fiquei quase 5 anos sem ir em campo de futebol. Acho que naquela época, então, Gilberto queria ser jogador de futebol quando crescesse. Esse era o seu sonho. Tanto é que eu cheguei no juvenil do principal time da cidade, né? Com o técnico Magoga, bastante conhecido na cidade. Aí o pai freou e você precisou seguir outro rumo. Continuei na Câmara. Aqui estou eu. Como eu já disse no início dessa entrevista, você ingressou na Câmara aos 12 anos de idade como mirim. O ingresso na Fundação Mirim, naquela época, foi uma imposição dos seus pais ou foi uma vontade sua, livre e espontânea? Olha, antigamente ela chamava-se Instituto Educacional Polícia Mirim. Ali tinha sob o comando, eram 2 militares. Quando eu comecei, o Sargento Bastos e o soldado Walter Mariano. Ele é soldado hoje, tenente aposentado. E o regime realmente é o regime militar. Rígido. Bem rígido mesmo, bastante, militar mesmo. Isso, se você veja, o regime militar há 35 anos atrás era bem diferente do que é hoje. Hoje é moleza. Então, foi imposição dos meus pais, que eu fosse para Mirim. Eu era muito pequeno, pesava 28 quilos, né, chatinho. E eu fui ao Polícia Mirim em 74 mesmo. Logo na sequência, a Câmara precisou de alguém para entregar os convites para inaugurar esse prédio que nós estamos aqui hoje. A Câmara era, na época, na Praça Rui Barbosa, ali, a parte superior do antigo Banco América do Sul. Certo. Então, eu peguei os convites para inaugurar esse prédio aqui, mas através da Polícia Mirim. Foi, então, a Câmara o seu primeiro emprego já? Você nunca exerceu outra atividade profissional, a não ser aqui dentro? Aqui na Câmara, somente aqui.
exercia bicos, né, que eu fazia na análise do esporte mesmo. Eu fiz parte da Liga de Futebol de Salão na década de 80, onde me formei para a federação mesmo como árbitro, como mesário da Federação Paulista de Futebol de Salão. E fazia jogos na região toda, Jales, Bauru, Catanduva, Ribeirandópolis, Andradina. E hoje não mais? Abandonou essa paixão? É porque também... não dá para conciliar. Não tinha tempo a Câmara e futebol, no esporte não tinha jeito. Bom, Gilberto não conseguiu ser jogador de futebol, decidiu então cursar contabilidade, totalmente diferente, hein, Gilberto? Em 79, ele obteve o diploma de técnico em contabilidade pelo Colégio Salesiano. Exerceu essa profissão, aplicou os conhecimentos adquiridos na prática. Nessa época, década de 70, no começo da década de 80, o forte era a área contábil. Todo mundo queria ser contador, era o auge, a bola da vez. A bola da vez, a paixão de todo mundo. E eu e meu irmão mais velho fomos para o Salesiano. E ali, depois de formado, aqui na Câmara mesmo, o antigo contador, que era o senhor Riraldo Chinose, né? Ele se afastou algum período e tal, e cheguei a assumir a contabilidade da Câmara na década de 80, na balanço e tudo mais. Mas nessa época eu já trabalhava na área de processo legislativa. Já estava iniciando no departamento que hoje você dirige. Isso. Eu fiz toda a parte contábil da Câmara, folha de pagamento, enfim, tudo que você pensa de fechar um balanço anual, tudo isso eu fiz, eu cheguei a fazer aqui na Câmara. Conciliava meio período na parte legislativa e meio período na parte contábil da Câmara. O curso no Salesiano valeu apenas para isso, eu nunca mais exerci, nunca mais mexi, hoje... Hoje é tudo mais fácil, hoje é tudo na área da informática mesmo, era moderna. Este é o programa Identidade Pública, que hoje recebe o diretor do Departamento Legislativo da Câmara Municipal de Araçatuba, Gilberto Pereira Dias. Nós vamos a um rápido intervalo comercial, voltamos em instantes. Formadas no início da legislatura, as comissões permanentes são órgãos técnicos representados de acordo com a proporcionalidade dos partidos existentes na Câmara de Vereadores. Entre as funções estão convidar pessoas, realizar reuniões, tomar depoimentos, solicitar informações e documentos e adotar procedimentos que julgar necessários. Na Câmara de Araçatuba, há 4 comissões permanentes em atuação: Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Assuntos Econômicos e Sociais e Legislação Participativa. Presidida pelo vereador Dr. Nava e formada pelos vereadores Joel Platibanda e professora Durvalina, a Comissão de Justiça e Redação observa se os projetos estão de acordo com os aspectos legal e jurídico e se atendem ao que diz o regimento interno. A Comissão de Finanças e Orçamento é formada pelos vereadores Rivael Papinha, presidente, e pelos vereadores Cido Saraiva e Olair Bosco. A função é emitir pareceres sobre todos os assuntos de natureza financeira, como a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Plano Plurianual e a Lei Orçamentária Anual. A Comissão de Assuntos Econômicos e Sociais é presidida pela vereadora Tiesa e também formada pelos parlamentares Professor Cláudio e Arlindo Araújo. Um dos trabalhos desenvolvidos é dar pareceres a processos ligados a obras e serviços públicos executados por autarquias ou entidades paraestatais no município.
A quarta comissão permanente da Câmara de Vereadores de Araçatuba é a de Legislação Participativa. A presidente é a vereadora professora Durvalina e os membros são vereadores Tiesa e Joaquim da Santa Casa. A comissão aprecia sugestões apresentadas por associações e entidades da sociedade civil. Também cabe às comissões apresentar projetos de lei a serem votados pelo plenário. Câmara Municipal de Araçatuba. Todo o poder emana do povo. Feijão, feijão com arroz, no mexido feijoada baião de dois. Arroz, arroz com feijão, essa mistura construiu uma nação. Coma seu caruru, seu acarajé, tome seu tacacá, seu chimarrão. Prove o que há de bom em sua região, só não esqueça, meu amigo, do arroz com feijão. Coma feijão com arroz. Feijão com arroz é Brasil que dá gosto. Uma campanha, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Brasil, um país de todos. Essa mistura construiu uma nação. Para obter mais informações sobre a Câmara Municipal e o trabalho dos vereadores, acesse nosso site www.câmaraaracatuba.com.br. Aqui você vai conhecer um pouco mais sobre a instituição, o dia a dia dos vereadores, por meio de notícias e vídeos postados, além de acompanhar a programação da TV Câmara e do Rádio Câmara. O site possibilita a consulta de leis, licitações em andamento pela Câmara, a ordem do dia das sessões ordinárias, como funcionam as comissões permanentes e quem são os vereadores que fazem parte delas. Para opinar sobre as questões levantadas pelo Legislativo, o cidadão pode participar da enquete da semana, onde o resultado é divulgado, inclusive pela TV Câmara. Na galeria de fotos históricas, você vai encontrar amplo material sobre Araçatuba, desde a sua fundação até a atualidade. E na galeria de ex-presidentes, vai conhecer todas as pessoas que administraram o Legislativo araçatubense. No site da Câmara, o internauta também tem canal direto com o vereador para dar sugestões ou fazer críticas. Basta um clique e deixe sua mensagem. www.câmaraaracatuba.com.br. Câmara Municipal de Araçatuba. Todo o poder emana do povo. Voltamos para contar um pouco mais da trajetória pessoal e profissional do diretor do Departamento Legislativo da Câmara Municipal de Araçatuba, Gilberto Pereira Dias. O funcionário mais antigo do Legislativo araçatubense iniciou a sua carreira como mirim há mais de 35 anos. Passou por vários setores da casa até ocupar a função de destaque que hoje exerce. E ele ingressou aqui em 9 de dezembro de 1974. Naquela época, né, Gil, o presidente do Legislativo era Ryomi Hara e o prefeito da cidade, Valdir Felizola de Moraes. Você era ainda muito novo, mas se lembra como era a política araçatubense naquele tempo, principalmente nos anos de chumbo, né? Porque era período de ditadura militar no Brasil. Era a época do regime militar, né? O prefeito era o Valdir Felizola de Moraes, uma pessoa bastante séria, bastante brava, né, vamos dizer assim. E a Câmara não tinha isso, essa estrutura que nós temos hoje, era bastante, um pouco parado, não tinha assim tantas propostas como tem hoje. A relação prefeito e Câmara, prefeitura e Câmara, era bastante difícil, era realmente uma guerra. Naquela época você não tinha assim, o vereador ele não tinha remuneração, ele realmente ele exercia a função naquela época e como o representante vamos dizer, por vontade política mesmo que ele tinha de trabalhar para a população. E eles a guerra era o antigo MDB,
E eu me lembro, chegou o dia do prefeito Valdir Felizola, vagamente eu lembro, que ele veio aqui na Câmara para discutir com um vereador que tinha peitado ele em plenário, tinha criticado a administração dele. Então ele saiu de lá e vinha brigar aqui na Câmara. Eram embates pessoais, então. Era um negócio frente assim, a frente. Sabe, eu lembro que ele chegou a parar o carro aqui na frente da Câmara e entrar no plenário e ficar olhando. Não, vem cá, quero falar com você. É tipo assim. Então parecia que era uma época de coronéis, sabe, que desse estilo, mais ou menos. De Mirim a diretor do Departamento Legislativo. De quem partiu esse convite para você dirigir o Departamento Legislativo? Como você chegou nesse cargo? Bom, na 91 assumiu a presidência o vereador Hélio Corrêa. E nós estávamos numa época que a Câmara começou a ser informatizada. Nessa época, nós resolvemos dividir a Câmara, até buscando subsídio em outras cidades, como Paulínia, como Piracicaba, Campinas e outros lugares. A gente dividia a Câmara em duas partes, a parte administrativa e a parte legislativa. Realmente, a administração da Câmara de um lado e toda a parte legislativa, que seriam os vereadores, plenários, sessões, com o Departamento Legislativo. Nós dividimos até nessa época, eu redigi, como faço hoje, o texto da estrutura administrativa. Certo. Eu busquei isso fora e dividimos a Câmara. E foi quando nós criamos o Departamento Legislativo, a divisão de informática e a diretoria administrativa, nossa, além da geral que já existia, aí o então presidente Hélio Corrêa me nomeou na direção desse departamento, onde eu estou até hoje. Gil, quais são as tarefas que hoje você realiza, as pessoas que o ajudam nesse trabalho? O Departamento Legislativo hoje, eu posso dizer com segurança que é o coração da Câmara. Por quê? Porque tudo passa por ali, né? Tudo passa. É a mesma coisa, os vereadores são os nossos clientes. Então, nós somos equipe, hoje formada pelo Toninho, pela Rosana, pela Vera, pelo Luiz. Né? A nossa equipe ela atende toda a assessoria parlamentar, desde os projetos, indicações, requerimentos, moções, os ofícios, as dúvidas que eles têm quanto à legislação, também com os 12 vereadores. Então, você atende hoje, pode pôr quase 100 pessoas que você... Diretamente. Diretamente. Não é? E nós orientamos a forma de fazer leis. Às vezes eles trazem as ideias, olha, eu queria fazer uma lei dessa forma, tal. Aí nós vamos orientar de como fazer, da montagem de texto. Isso eu fico até orgulhoso de falar quando eu sei que um montão desse universo de leis, que temos 7.500 leis no município, que uma grande parte dessas leis, as que estão em vigor, que passaram por ali. Por aquele departamento. A experiência você já tem. Existe a vontade de um dia ser vereador de Araçatuba, ocupar um cargo político, eletivo? Não. Em incrível país, já fizeram essa pergunta. Eles fazem sempre essa pergunta para mim. Porque você está em contato direto com o trabalho de um vereador, né? Mas você sabe, a assessoria legislativa hoje só que você trabalhando lá dentro, você vê que você se apaixona por aquilo que você faz. É um trabalho muito, muito gostoso. Você a cada dia você descobre coisas novas. Essa lei foi declarada constitucional, vamos saber por quê. Não, esse aqui tem um pezinho aqui, outro lá. Sabe, você se envolve no trabalho de tal forma de você orientar aquele vereador, outro vereador, as câmaras da região que buscam subsídios aqui. Então, sabe, é gostoso isso, gostoso. Agora, melhor ficar nos bastidores para você ir lá, ficar discutindo, não é minha praia. Não é sua praia. Não é. E falando em câmaras da região,
Em 1993, você contribuiu com a sua experiência para a formação da Câmara de Santo Antônio do Aracanguá. Né? Qual foi a ajuda que você deu especificamente nesse processo? Então, com a emancipação política do município de Santo Antônio do Aracanguá, o município mãe Araçatuba, teve que entrar lá e vão montar a prefeitura, montar a Câmara. Minha parte ficou com a Câmara, óbvio. E então nós, na época tinha o Petrucci, que hoje é diretor-geral ainda, a Patrícia, que hoje está no Tribunal de Contas. Eu trouxe para cá para trabalhar comigo, ficar aqui durante um tempo. E durante mais de um ano, eu ia toda semana, eu passava lá o dia da sessão todinho para fazer as sessões lá também. Então, se você pegar hoje a Câmara de Aracanguá, até a forma de arquivo são iguais às nossas. É semelhante à de Araçatuba. Exato. E eles não quiseram te levar para lá, não? Não houve esse convite? Não, houve sim, houve. Até eles chegaram a pensar em fazer contrato e tudo mais. Eu falei, mas eu não posso, porque eu sou efetivo aqui na Câmara, eu não posso, não tem como sair. Isso. Gil, são mais de 35 anos trabalhando na Câmara Municipal de Araçatuba. Hoje, quais as lições que você obteve aqui? Qual o balanço que você faz desse trabalho realizado? Cara, eu acho que as pessoas deveriam conhecer mais o que é o poder legislativo. É um poder do município. Não é? Eu acho que se as pessoas conhecessem mais a Câmara, aprenderia a respeitar mais aquilo que ela produz, a respeitar mais os vereadores. Porque às vezes eu vejo muitas críticas aí fora. Não é? Isso são coisas que me deixam bastante triste. Porque você vê as pessoas que criticam, muitas vezes não sabem o que está falando. Não é? Então, eu sei da importância que tem o poder legislativo, não é? E eu acho que a população devia estar mais próxima da gente. Eu mesmo, no departamento, já várias vezes atendi pessoas de fora. Quando a pessoa vem na Câmara, às vezes ela chega aqui, ela já vem com o pé atrás, sabe? Ressabiada. Aí né, eu já teve pessoas que na sala, a forma de você tratar, de atender e tudo mais, a pessoa fala assim, puxa vida. Ela percebe que é diferente. Ela fala assim, puxa, mas eu tinha uma ideia totalmente diferente disso aqui. Totalmente diferente. Né? E realmente a pessoa que realmente quer quebrar a cara, né? Então, essa a lição para mim, né? Que esse é um grande poder. Aqui, principalmente para mim em particular, a minha vida, a maior parte da minha vida eu vivia aqui dentro. Estive mais aqui dentro do que a minha própria família. Isso é uma verdade. São 35 anos e 3 meses aqui dentro. E com certeza muitos fatos marcantes, muitas emoções, tem. não? Bastante. Se for contar, dá um livro. Dá um livro. Aliás, uma coleção. Mas eu queria pedir que as pessoas pudessem conhecer um pouco mais o trabalho da Câmara, o trabalho de vocês, o trabalho de toda a Câmara. Ô Gil, e a aposentadoria está se aproximando? Eu só estou aguardando mais algumas decisões aí com relação à complementação salarial, né? O município precisa ter fonte de custeio para você, todos os nativos da Prefeitura e Câmara e DAIA, e eu estou esperando somente essa decisão para poder efetivar realmente a minha saída daqui. E já tem planos após a aposentadoria, já que a sua vida, grande parte dela foi vivida aqui. E agora? Já tive vários convites para trabalhar para fora, inclusive, né? Na mesma área. Mas deixa chegar a hora, né? De repente... Deixa a vida me levar. Às vezes posso montar uma coisa aqui em Araçatuba mesmo, não sei. Hoje é muito fácil. Ainda não se decidiu. Hoje com a informática, hoje você, de casa, você assessora o mundo, né? Vamos dizer assim. Nós estamos nos aproximando do final dessa entrevista, mas não podíamos deixar de encerrá-la sem falar um pouquinho da vida familiar, né? Casado e pai de 2 filhas, qual o significado da família para você, Gil? As suas filhas estão sempre próximas de você? O que elas fazem hoje? A família é a base, isso para todo mundo, não só para mim, para todo mundo. As minhas filhas, a mais velha, ela mora em São José do Rio Preto, é psicóloga lá de uma empresa, na área de RH também.
E a mais nova está dando aquele estudo aqui em Araçatuba, está no segundo colegial. Está né? mais pertinho de você. Do ensino médio. Tá? E família é tudo, né? Família não tem nem mais o que falar, é a base de tudo. Gil, parabéns por essa trajetória brilhante na Câmara Municipal de Araçatuba. O programa Identidade Pública de hoje fica por aqui e mais uma vez eu agradeço pela disponibilidade em nos contar a sua história. Muito obrigada. Ótimo. E você de casa, muito obrigada pela audiência e até uma próxima oportunidade.